Esta é a história de Diná, uma garota comum que, após enfrentar uma grande perda, descobre um extraordinário dom. Esta história foi escrita por Josimari Giosa. Aos 20 anos, Diná tinha se tornado uma moça muito bonita. Seus cabelos pretos, que ela ainda mantinha longos, e a sua pele bronzeada ressaltava ainda mais o verde dos seus olhos. Tinha uma rotina bastante agitada. Saía cedinho de casa rumo à capital. Lá estudava enfermagem numa instituição pública. Ao fim da aula, pegava um ônibus que a trazia de volta para a cidade. Descia num ponto próximo ao hospital, onde fazia um almoço rápido, saboreando a marmita que a sua mãe preparava com tanto carinho. Colocava o seu uniforme e corria para a recepção, na qual trabalhava das 2 às 8. Seu desejo de ser enfermeira começou logo cedo, quando observava os cuidados necessários com a sua amiga Manu, e se reforçou quando conheceu a Casa Luz da Esperança e as pessoas que trabalhavam lá. Com o falecimento repentino de seu pai, no ano anterior, não lhe restou alternativa a não ser começar a trabalhar para ajudar a mãe. Então, resolveu procurar emprego num hospital, onde no futuro poderia realizar o seu sonho profissional. O pai nunca deixou que lhes faltasse nada, mas como tinha contratos temporários, de acordo com a obra que trabalhava, não havia vínculo ou aposentadoria para garantir o sustento das duas. Apenas uma pequena reserva que acabaria em pouco tempo. No hospital, ficava no balcão de atendimento logo na entrada, onde recepcionava quem chegava, direcionando-os para as consultas médicas ou para a visita a familiares internados. Seu trabalho permitia que conhecesse muita gente e ajudasse as pessoas, o que ela adorava fazer. Muitos chegavam aflitos, nervosos, mas Diná os tratava com tanto carinho que acabavam ficando um pouco melhor. Ainda mantinha sua característica de sempre, se interessar por tudo e todos, e sempre olhar as pessoas nos olhos e dar total atenção a quem estivesse lhe contando qualquer coisa. Essa postura, pouco comum, encantava. Mesmo com pouco tempo de trabalho no hospital, todos a conheciam, médicos, enfermeiros, outros recepcionistas e a turma da limpeza. Todos adoravam a sua simpatia. Percebia o quanto ela trazia segurança para as pessoas e como sabiam do seu sonho de ser enfermeira, a incentivavam, pois tinham certeza de que ela seria ótima nessa profissão. Certa noite, pouco antes de terminar o seu turno, ouviu sirenes se aproximando e sabia que chegaria alguém precisando de cuidados. Já ficou apreensiva sabendo que logo entrariam pela porta de emergência empurrando uma maca. A entrada de emergência ficava à direita do seu balcão e dava acesso direto a uma outra porta onde eram tratados os casos de pronto-socorro e as emergências que chegavam na única ambulância da cidade. Diná, disse o socorrista, precisamos urgentemente do Dr. Osmar. Esse moço sofreu um acidente de moto e está em risco. Consegue localizá-lo? Sim, eu vou localizá-lo, disse Diná, já pegando no telefone. Estamos indo para a sala de emergência. Diga a ele para ir direto para lá, certo? Enquanto questionava a pessoa do outro lado da linha sobre o paradeiro do médico, pôde ver o rosto do moço que estava na maca e pensou: que moço bonito! E sentiu um arrepio estranho. Lembrando-se do seu histórico com sonhos, teve medo e pensou: Senhor, não deixe que ele morra, eu não quero sonhar com ele. Pouco depois,
Já se preparando para ir embora, soube que o moço estava em cirurgia. Ainda tinha o costume de chegar em casa e compartilhar tudo com Flora enquanto jantava. Passava o dia todo e ansiava por esse momento com a mãe. Hoje eu vi o moço mais bonito de toda a minha vida. Infelizmente, ele estava todo machucado numa maca e em estado grave. Estava em cirurgia quando eu vim para casa. Reze por ele, mamãe. Como você viu que ele era bonito? Questionou Flora. Ele não estava todo machucado? Estava. E balançando a cabeça, continuou. Eu não sei explicar, mas o vi perfeitamente, e se eu fechar os olhos, eu sou capaz de vê-lo de novo. Difícil mesmo de entender, mas eu vou rezar pelo moço bonito, disse sorrindo, pensando que a filha agora estava fantasiando com os doentes. Antes de dormir, Diná fez uma prece. Não deixe morrer, eu não quero sonhar com ele. Eu quero vê-lo quando eu estiver acordada. Deus devia estar ocupado com outras demandas, pois não atendeu a sua prece, e ao dormir, ela sonhou com um rapaz lhe dizendo que estava bem, que agora poderia viver como um passarinho. Acordou apavorada, com o coração disparado. Será que ele morreu? Contou cada minuto até o momento de ir para o hospital. Mal conseguia prestar atenção em sua aula de urgência e emergência, que era uma de suas preferidas, pois a cada palavra do professor vinham lembranças da emergência da noite anterior. Ao chegar ao trabalho, deu um jeito de saber notícias e descobriu que ele estava em coma. Soube que se chamava Augusto. Naquele dia conheceu Dona Alzira e o Dr. José Augusto, os pais dele. Dona Alzira, uma senhora muito elegante e educada, tinha os cabelos bem cortados na altura dos ombros, tingidos num tom claro, sem um fio sequer fora do lugar. Usava roupas finas e sapato com um pequeno salto grosso. Sempre simpática, falava num tom suave com todos no hospital. Em resposta à sua educação, todos a atendia prontamente. Já o Dr. José Augusto tinha o semblante mais sério. Um homem de estatura média, forte, podia-se dizer até que estava um pouco acima do peso ideal. Usava terno com camisa de mangas curtas, muito comum pela temperatura local. Quando se dirigia a alguém, sua voz grossa e firme já parecia uma ordem. E todos atendiam prontamente, pois tinham pavor de deixá-lo nervoso. Soube por colegas que, naquela manhã, apareceu por lá uma moça que se chamava Cláudia e se disse ser a noiva de Augusto. Disseram que ela tinha o nariz empinado e ficou bem brava quando foi informada de que não poderia visitá-lo. Como ele estava na UTI, a visita era liberada apenas por meia hora por dia e só para os pais. Apesar do horário da visita limitada, ambos passaram quase toda a tarde no hospital. Ficavam entre a sala de espera, a lanchonete e o consultório do Dr. Osmar. Antes de ir para casa, Diná fez questão de dar uma volta pelo hospital e dar uma espiada em Augusto. Ela não podia se aproximar, mas ficou observando de longe pelo vidro que separava o corredor da UTI, cujo acesso era restrito aos funcionários e parentes durante o horário de visita. Ele era o único paciente naquele dia. Dizia em seu pensamento: sai dessa, volta para cá, você parece um rapaz tão legal. Estava perdida em seus pensamentos quando ouviu uma voz. Você o conhece? Virou-se e viu o Dr. Osmar, o mesmo médico que localizou no dia em que Augusto chegou. Diná corou, mas sem saída teve que explicar. Não, doutor. Eu estava na recepção quando o trouxeram. Fiquei curiosa para saber como ele estava. Ele é forte. Na forma como chegou, tive dúvidas se sobreviveria, mas ele está resistindo.
Agora precisamos que volte do coma. Vamos aguardar. Obrigada, doutor. Agora vou para casa, pois a minha mãe me espera. Boa noite. Novamente foi dormir pensando em Augusto. Nessa noite, sentia-se aliviada após as palavras do Dr. Osmar. Então sonhou. Estava num corredor sobre meia luz quando ouviu uma voz atrás de si. Oi, moça. Acho que a vi no hospital. O que o médico falou? Virou-se vendo Augusto em pé, com as vestimentas do hospital, um acesso no braço e um suporte com soro atrás de si. Disse que você é forte. Ele confia que você ficará bom. Eu não quero morrer. Eu tenho muito o que fazer ainda. Eu estava muito nervoso, mas foi um acidente. Eu quero ficar bom. No dia seguinte já não acordou apavorada. De alguma forma sabia que, apesar do contato no sonho, ele ainda estava vivo. No hospital, tudo estava igual, exceto por um momento, quando foi buscar um café e ouviu Dona Alzira e o Dr. José Augusto conversando. Ela dizia: o Dr. Osmar já disse que ele está bem cuidado aqui. Não vou deixar você movê-lo. Alzira, existem hospitais melhores. De que adianta ter dinheiro se quando precisamos não podemos usar? Essa sua cabeça gananciosa que nos trouxe até aqui. Mas basta, o meu filho vai ficar aqui, perto de casa, onde ele sempre quis ficar. Mesmo sem saber o contexto todo, Diná comemorou a rebeldia da mãe de Augusto. Como teria notícias se ele fosse embora? Antes de ir para casa, voltou ao corredor por onde podia vê-lo na UTI. Passou depressa para que não fosse surpreendida novamente, mas disse em pensamento: fique bem, nos encontramos mais tarde, em nossos sonhos. Sorriu e se foi. Ao deitar-se para dormir, Diná contou a Fofuxo: hoje eu preciso dormir logo, preciso muito sonhar. Mas a ansiedade não ajudou e Diná ficou um bom tempo rolando na cama. Levantou-se para usar o banheiro, para beber água e até se sentou na cama, irritada. Nada de adormecer. Contou jumentinhos, já que nunca havia visto um carneiro de verdade. Deitou-se no pé da cama, até que relaxou e pegou no sono. Estava no mesmo jardim gramado, tão presente em seus sonhos, quando viu de longe um moço se aproximando. Perto dele, vários animais vinham correndo e passando por Diná. Alguns cachorros, gatos, coelhos, galinhas e até um lindo cavalo. Passavam direto por ela e seguiam até desaparecerem de vista. E então ele chegou. Gostou dos meus amiguinhos? Diná sorriu ao ver Augusto, que continuou: amo animais, desejo ser veterinário desde que eu era criancinha. Sempre me inspirei nos passarinhos. Eles são seres incríveis, eles são livres, essa liberdade que me cativa. Uma profissão muito bonita, cuidar de animais. Eu quero ser enfermeira para cuidar de pessoas. Também acho as pessoas incríveis, mas concordo que nem sempre são livres. Percebeu que ele ficou mudo e cabisbaixo e então continuou: logo você irá se recuperar e poderá ser veterinário. Me acidentei após uma discussão com o meu pai, que não quer que eu siga essa carreira. Insiste para que eu seja advogado como ele. Eu agi como um pássaro. Percebi que as coisas estavam saindo do controle e fugi. Saí dirigindo desenfreado. Foi quando a moto derrapou e aqui eu estou. Entendo que deva ser muito difícil mesmo. Se alguém tentasse me impedir de ser enfermeira, eu não ia gostar. Mas eu nem imagino algo assim acontecendo. A minha mãe me incentiva e ainda me ajuda. O dia mais importante de nossas vidas foi quando eu consegui ingressar na faculdade de enfermagem. Fico feliz por você. Isso é uma bênção.
E completou irritado: o meu pai é um egoísta. Não me pareceu. Ele está bem preocupado com você. Comigo, filho dele, ou comigo, sucessor dele? Diná pensou em comentar sobre a conversa que ouvira, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, foi acordada pelo som alto do despertador. Mas um dia se passava lento como uma charrete, já que Diná, no momento, estava mais interessada nas noites em que poderia sonhar e conversar com Augusto. Até que a noiva veio tirá-la do seu sossego. Doutor José Augusto se aproximou do balcão com os braços sobre o ombro de uma linda jovem e informou: já conversei com o Dr. Osmar e a Cláudia entrará comigo hoje para ver o Augusto. Ela é como se fosse da família. Diná pensou: é a noiva. O senhor me desculpe, mas eu terei que pedir a aprovação do Dr. Osmar. Fez uma pausa e continuou: é protocolo. Um minutinho que eu vou ligar. E apressou-se em pegar o telefone e discar o ramal antes que ele retrucasse. Ambos a olharam com desprezo. Depois de alinhar com o médico, informou aos dois: o doutor está vindo para acompanhá-los na visita. Dona Alzira, que aguardava no pequeno sofá na recepção, levantou-se e juntou-se a eles quando o Dr. Osmar chegou. Os três entraram pela porta de acesso à UTI. Meia hora depois voltaram da visita, estavam todos com fisionomia séria. Passaram por Diná como se ela não existisse e saíram pela porta principal do hospital. E assim o dia passou. A noite chegou e com ela a esperança de encontrar Augusto no sonho. Antes de dormir, confessou: Fofuchinho, o Augusto é um cara tão bacana. O que ele viu naquela Cláudia, nariz empinado? Calou-se por uns minutos e continuou: pior foi ver o pai dele mentindo por causa dela. O Dr. Osmar acabou relevando e abrindo uma exceção, mas ele não tinha liberado a entrada dela. Dr. José Augusto mentiu, deve gostar muito da nora. Foi dormir um pouco triste, mas logo começou a sonhar. Viu duas crianças, um menino e uma menina brincando. Ela corria com um gatinho no colo e ele corria atrás dela falando: Cláudia, devolva o pinguim. Diná, que observava, pensou: se essa é a Cláudia, será que o menino atrás do gato é o Augusto? A cena do sonho mudou completamente, como se tivesse ouvido a pergunta, Augusto, já adulto, falou: ela sempre fazia tudo o que o meu pai pedia. Nesse dia eu fiquei tão bravo, fiquei meses sem falar com ela. Por que ela pegou seu gato? Achei vários filhotinhos abandonados perto do lago. Alguns, infelizmente, mortos. Levei para casa, cuidei deles e fui conseguindo pessoas para adotá-los. Sobrou o pinguim. Eu não procurei alguém que o quisesse, pois eu gostava dele. Mas o meu pai não queria o pinguim. Convenceu um funcionário a levá-lo. Eu me recusei a entregar. Então ele convenceu a Cláudia a ajudá-lo. Ele não disse mais nada, porém, Diná viu o restante da cena acontecendo. A menina entregando o gato ao Dr. José Augusto, que entregou ao homem que estava ao lado de fora da porta. Este agradeceu e partiu com o gato enquanto o menino saía emburrado da sala e subiu uma escada que ia em direção ao seu quarto. Voltou então à cena anterior e perguntou a Augusto: que menina má! E quando foi que ela virou a mulher de sua vida? Ele a olhou espantado. A mulher da minha vida? Não, longe disso. Somos muito diferentes. Ela não é a sua noiva? Não. Por que imaginou isso? Antes que pudesse responder, acordou. Em suas experiências anteriores, quando sonhava com as pessoas mortas lhe dizendo algo, o que falavam era sempre a verdade.
Concluiu que os mortos não mentem nos sonhos, mas agora, na situação atual, estava confusa. Será que os seus sonhos espelhavam a verdade? Ou ela estaria sonhando com o que queria que fosse a verdade? Desde o acidente, dias antes, os seus pensamentos estavam direcionados a Augusto, quase por todo o tempo. E quando começou a conhecê-lo, passou a gostar dele, ou de como ele se apresentava em seus sonhos. Mas tinha receio de que a pessoa dos seus sonhos não existisse. O dia passou sem nenhuma novidade. Era sua folga e então, depois da aula, foi para casa sem notícias do hospital. Aproveitou para ir visitar Manu. Minha amiga, tem algo muito estranho acontecendo comigo. Eu vi o rosto de um moço através dos seus ferimentos e eu comecei a sonhar com ele. Ele tem dominado os meus pensamentos. Será que eu me apaixonei? Ele está em coma. Eu tenho fé que ficará bom, mas e se não ficar? E se ficar? Talvez eu nunca mais o veja. Eu tenho pensado muito nesse dom de sonhar com as pessoas que já foram, que começou com você e depois aconteceu tantas outras vezes. Algumas vezes eram pequenas ações, como ajudar alguém a encontrar algo, dar um jeito para que duas pessoas se conhecessem ou contribuir para que alguém tivesse notícias de um familiar distante. Eu nunca me incomodei, sempre me senti bem demais por poder ajudar, mas agora eu estou um pouco perdida. Depois de alguns segundos, continuou seu monólogo com a lápide da amiga. Até agora, ele não me pediu ajuda e eu não tenho nenhum sinal de que o que eu sonho corresponda à realidade. Ao mesmo tempo que eu confio nos meus sonhos, eu tenho duvidado do meu discernimento. A noite chegou, trouxe o cansaço, o sono e, no caso da Diná, a ansiedade por uma noite de sonhos. Nessa quinta noite, desde que ocorrera o acidente, o sonho aconteceu no mesmo parque, tão presente nas noites de Diná. Estava sentada num banco em frente a um gramado e Augusto estava ao seu lado e dizia: Sou filho único. O meu pai é advogado e o meu avô também era. Eles sempre foram homens rígidos. O meu pai aplicou a mim a mesma educação que teve. Então eu sempre precisei estudar muito. Precisava ter as melhores notas. Não reclamo, foi muito bom, pois aprendi a ser uma pessoa dedicada. Mas nem tudo é perfeito. Ele nunca foi amoroso e sempre teve certeza de que eu também seria advogado. Já falei sobre isso, né? Conte-me sobre você. Diná falou do seu pai. Contou que ele não tinha muito estudo, pois as condições para estudar em sítio era desfavorável. Mas foi um homem muito trabalhador e, graças a isso, ela pôde estudar. Ele era mais bruto, sem muito papo, e com isso não eram tão próximos. Não se sentavam para prosear, e também não era de se esperar que ele fosse carinhoso. Não a beijava todos os dias, como a mãe, porém se lembrava dele olhando-a com admiração e isso a deixava feliz demais. Sabia ser o orgulho de seu pai. Contou-lhe que a maior lição que aprendera com ele foi a de nunca desistir de lutar pelo que queria, mesmo de origem simples. Com muito trabalho e perseverança, deu a elas tudo o que precisava. Falando sobre a sua mãe, emocionou-se. Foi a minha mãe que me ensinou tudo o que eu sei sobre a vida. Ela que me educou, o meu pai designou-lhe essa atividade. Mamãe segurou em minha mão nos momentos mais difíceis. Deu-me colo quando eu precisava e bronca também, se necessário. Ela é a minha melhor amiga viva. Augusto riu do viva, como se tivesse entendido. Coisas que só acontecem em sonhos. Então, ele falou sobre a sua mãe, que era uma perfeita companheira para o seu pai. Recebia seus amigos e clientes de maneira fina e educada. Sempre concordava com ele e nunca reclamava de nada. Você acha mesmo que
Essa é a descrição de uma companheira perfeita? Augusta encarou com expressão de dúvida e mudou drasticamente de assunto, dizendo: a minha mãe nunca viveu como um passarinho. Como era de costume, Diná lembrava-se dos seus sonhos com Augusto durante todo o dia e pensava bastante sobre eles. Com o último sonho, ficou mais convencida de que poderia confiar no que ouvia de Augusto. Sua lógica era a seguinte: se o que ela falou no sonho sobre si era verdade, então o mesmo se aplicaria a ele. Sem dúvida, ela queria que fosse verdade, então achou um argumento e se convenceu. A conversa também lhe trouxe uma saudade imensa do seu pai. Pensou no que disse sobre ele e no quanto sentia sua falta. Precisava visitá-lo. No hospital, uma novidade agitava os corredores. Iam preparar um quarto para que Augusto saísse da UTI. Já não havia nada o que fazer. Ele continuava em coma e poderia ficar assim por dias, meses ou até anos. Esse fato fez com que Diná se lembrasse de um paciente, Antônio Bento Soares, que faleceu pouco depois que ela começou a trabalhar no hospital. Seus colegas disseram que ele ficou em coma por 3 anos antes de falecer. Sentiu-se angustiada por Augusto, torcendo para que ele não tivesse o mesmo fim. Nessa noite, em seus sonhos, algo estava diferente. Apesar de estar no mesmo jardim e ter Augusto ao seu lado no banco, ele parecia estar um pouco desanimado. Então perguntou: você está bem? Está diferente hoje. Sinto falta da minha vida, da minha família, do meu cachorro. Eu sinto saudades até mesmo do meu pai. Saudades de nossas discussões, pois o contra dele me dava forças para lutar ainda mais pelo que eu tanto queria. Vocês me parecem bem teimosos, cada um com as suas certezas. Diná jamais teria dito isso, costumava ser mais polida com as palavras, mas quem entende os sonhos? Eu só falo com você, faz dias, e me pergunto se eu morri. Eu nem te conheço. Disse isso com um certo desdém, talvez magoado pelo último comentário. Diná sorriu. Não se preocupe. Você não morreu, eu te garanto. Eu trabalho no hospital onde você está internado se recuperando. Quando saí de lá, você estava vivo. Pode confiar. E por que só você vem aqui? Por que eu só vejo e só falo com você? Deve ser porque normalmente eu falo com os mortos. Você disse que eu não estou morto. Está querendo me confundir? Disse ele irritado. Diná respondeu no mesmo tom, também um pouco irritada. Não está morto, mas está em coma. De alguma forma você conseguiu me acessar. Eu desejava ser livre como um passarinho e hoje estou aqui, preso entre uma cama e esse jardim onde só encontro lembranças e você. Disse com desdém e os olhos marejados. Diná tocou o ombro dele com a sua mão e, tentando acalmá-lo, falou: eu tenho certeza de que essa situação é temporária. Logo você será livre como um passarinho. E assim mais um sonho se acabou e Diná seguiu para mais um dia de estudos e trabalho. Imaginou que o seu estado de espírito ao saber da mudança dele para um quarto e que já não havia mais o que ser feito, poderia ter afetado o humor de Augusto. Pensou: esse Augusto é bem mimado, mas se eu sou a única pessoa que tem acesso a ele e talvez possa interferir no seu ânimo, deveria me esforçar para ficar bem e passar essa energia para ele. Ao chegar ao hospital, soube que ele já estava no quarto. Seu trabalho também aumentou, pois recepcionou diversas novas visitas, que agora foram liberadas, inclusive a Cláudia, de quem ela não gostava mesmo, principalmente depois da história do pinguim. No final do dia, a sua mãe a esperava com um saboroso caldo de mocotó que Diná a adorava. Ao encontrar Augusto, percebeu que ele estava mais animado. Hoje eu senti a minha mãe pegar na minha mão. Que sensação boa!
Que vontade de dar um abraço nela, foi muito emocionante, disse ele sorrindo. É bom vê-lo mais animado. Diná, eu sou abençoado. Eu tenho uma boa vida, uma mãe maravilhosa e tenho esses momentos com você. Até quando a minha saúde foi afetada. Deus me compensou com a sua presença. Você nem parece o Augusto de ontem, observou ela. Eu tenho meus dias ruins, mas eu queria lhe dizer que eu adoro esses momentos em que a encontro. É bom conversar com você. Nossos encontros me ajudam a organizar os meus pensamentos. E eu tenho pensado muito. Quando eu me recuperar, eu pretendo ser uma pessoa melhor. Menos mimado? Brincou Diná. Em vez de responder, ele deu um meio sorriso e olhou para baixo, colocando as mãos no bolso. O silêncio reinou por um breve espaço de tempo que pareceu uma eternidade, enquanto ele voltou a sorrir e disse: Pensarei a respeito. Então Dina retrucou, arregalando os olhos. É consciente? Você sabe que é mimado? Calma, disse rindo de uma forma ainda mais leve, fazendo Dina pensar no quanto ele era bonito. Estou observando a minha vida e descobrindo coisas sobre mim. Depois de fazer mais uma pausa, ajeitou-se no banco, respirou fundo e continuou. Meu pai, apesar de duro, sempre me deu tudo relacionado a bens materiais. A melhor escola, os melhores brinquedos, as melhores roupas, festas de aniversário, viagens, enfim, tudo o que eu quisesse, desde que eu estudasse e não abarrotasse a minha casa de animais. Fez uma pequena pausa e continuou. E a minha mãe, sempre fazendo os meus pratos favoritos, protegendo-me quando eu fazia travessuras, me cobrindo de mimos cada vez que eu me entristecia. Sim, eu creio que me transformei num monstrinho mimado, que não suporta ouvir um não. Primeiro riu do seu comentário, então suspirou, prosseguindo. Eu sinto muita vergonha de admitir isso. Não sei nem por qual motivo eu estou te contando. Normalmente eu ficaria brava e daria 1000 desculpas para o meu modo de agir. Eu não entendo direito onde estamos, mas aqui eu me sinto tão real, tão predestinada a ser eu mesmo, que nem passaria pela minha cabeça dissimular. Concluiu. Dina desejou fortemente que ele não tivesse o mesmo destino do paciente Antônio Bento Soares. Acordou com boas lembranças, feliz pelas mudanças de humor de Augusto e por perceber que o acidente estava fazendo com que visse melhor as coisas. Durante o dia, no hospital, conheceu mais alguns parentes de Augusto que vinham vê-lo. As visitas ao quarto costumavam ser bem rápidas, mas os parentes ficavam pela recepção conversando com a dona Alzira, que algumas vezes se emocionava. Diná tinha vontade de deixar a recepção e ir abraçá-la. Quanto mais a conhecia, observava sua educação e carinho com todos, mais a admirava. Já gostava também do Dr. José Augusto, que parecia carrancudo, mas na verdade era um pai sofrendo como tantos outros que já havia visto. Na 8ª noite, desde o acidente, o sonho de Diná se ambientava no mesmo cenário. Ela notou que o gramado sem fim agora parecia ter fim. Era como se estivesse num lugar alto e, olhando adiante, após uns 30 metros, o gramado finalizava e ela podia ver apenas o céu, num horizonte sem fim. Olhou para o lado e viu que Augusto estava sentado ao seu lado. Então perguntou: Quieto hoje? Percebi uma certa movimentação em meu quarto, mas eu não consegui me conectar com ninguém, nem mesmo sei quem estava lá. Estava aqui pensando sobre a minha volta. Como será quando eu voltar? Como assim? Tudo estará igual? O que vai mudar na minha vida? Será que tudo isso aconteceu por algum motivo? É para gerar algum tipo de mudança? E se eu não aprender o que eu preciso, será que eu não volto?
Eu não sei responder essas perguntas. Acredito que você mudar depende unicamente e exclusivamente de você. Sempre ouvi dizer que o mundo muda à medida que mudamos nossa forma de olhar para ele. Você quer mudar algo? No mundo? Não. Em mim, sim. Que ótimo! Essa é a verdadeira mudança. E você? Tem vontade de mudar algo? Não só tenho, como vou mudar. O ano que vem eu começo o meu estágio na enfermagem. Eu vou sair da recepção, eu tenho muitos planos. Em breve eu serei enfermeira e poderei fazer o trabalho que tanto desejo, ajudando as pessoas em seus momentos de dificuldade. Ficar doente não deixa ninguém feliz. Minha missão será contribuir para que seja mais leve. Você é boa nisso. E eu quero assistir à sua mudança. Eu vou ficar feliz a cada vitória. Sua amizade foi o que de melhor aconteceu nesses últimos tempos. Assim que eu voltar, eu virei encontrá-la na saída do trabalho para tomarmos sorvete e você me contar tudo. Sorvete? Na hora que eu saio, as sorveterias já estão fechando, disse divertindo-se. Acordou leve depois do sonho com Augusto e falou com Fofuxo. Se ele já entendeu, acho que logo volta. Se ele morrer, de que valeu tudo isso? Teve um dia tranquilo que passou bem rápido, e logo mais uma noite de sonho chegou. Encontrava-se no jardim de sempre, e notou que a distância do banco em que sempre se sentavam, até o que parecia ser um penhasco, havia diminuído em relação à noite anterior. Não precisaria dar nem 20 passos e já chegaria ao ponto onde se via o horizonte sem fim. Diná pensou: será que o nosso tempo está acabando? Olhou para o lado e viu Augusto com um ramalhete de flores nas mãos. Hoje eu vim me declarar. Diná sorriu e esticou os braços para receber as flores. Estendendo-lhe as flores e ficando de pé, ele falou: você é o melhor que me aconteceu nesses últimos dias. Não sei se você existe, se eu te criei em meus pensamentos ou se Deus me enviou um anjo. Mas graças a nossas conversas, os meus dias ficaram mais leves. Eu pude analisar o homem que eu tenho sido e definir quem eu quero ser daqui para frente. Desejo do fundo do meu coração que você exista. Estou lisonjeada, lindas flores. Diná acordou comovida, lembrando-se do breve sonho e sentindo o cheiro de flores. Um misto de bem-estar com uma angústia apertava o seu peito. Por que tudo não aconteceu na vida real? E assim seguiu para o seu dia, com um misto de alegria e impotência, pois tudo o que lhe restava era aguardar a próxima noite. No hospital estava um pouco avoada, e por mais de uma vez precisaram insistir em chamá-la para que voltasse dos seus devaneios. No fim da noite, em casa, comentou com sua mãe: será possível se apaixonar nos sonhos? Ainda o moço do acidente? Sim, ontem à noite ele se declarou. Como ele está na vida real? Ainda em coma, mas me visita todas as noites nos meus sonhos. Minha filha, eu entendo que a sua relação com os sonhos costuma ser diferente, mas acho que está indo longe demais. O moço está em coma no hospital e eu não sei se é bom você ficar fantasiando dessa forma. Amanhã ele morre e você vai sofrer. Ou mesmo que acorde, irá para casa e você nunca mais vai ouvir falar dele. Vai sofrer também. Eu sei, maninha. Também é difícil para mim. Tudo isso tem me deixado confusa. Uma coisa é receber pedido de ajuda de quem já morreu e precisa finalizar alguma coisa que ficou pendente.
Outra coisa é viver uma vida paralela nos sonhos com alguém que está vivo. Uma lágrima caiu dos seus olhos e Flora achou melhor mudar o rumo da prosa. Começou a contar do seu dia e falar de uma receita nova de recheio de bolo que estava fazendo sucesso. E a noite veio com mais um sonho, no qual o penhasco ficava ainda mais perto. Sentada no banco, já era possível ver o chão se acabando e dando lugar a um buraco sem fim. Dinah, que tinha medo de altura, grudou seu corpo no banco e olhou para o lado, desviando seu olhar da imagem que a estava apavorando. O que foi? Perguntou Augusto. Eu não gosto de altura. Então ele colocou a sua mão sobre a dela, que se segurava no banco com força, e com isso Dinah foi relaxando até que agradeceu. Obrigada, eu me sinto melhor. Ele sorriu e disse: Estive pensando e não sei se eu quero voltar. Por mais que eu sinta saudades, me sinto tão bem aqui. Se a morte é isso, não tenho do que reclamar. Por que você insiste? Você não está morto. E isso que disse não faz sentido. Tantas pessoas estão sofrendo por você. A sua mãe não aguentaria de tanta dor. Tenho medo de que você desapareça. Não tem como eu desaparecer. Eu trabalho no hospital onde você está se recuperando. Eu sou a recepcionista. Se receber alta do seu turno, não conseguirá sair do hospital sem passar por mim. Augusto levantou-se e lhe falou: Então, me dê a sua mão. Dinah esticou a mão com um certo receio, olhando apavorada para o penhasco à sua frente. Augusto puxou-a para si, desequilibrou-se e ambos caíram no penhasco. Dinah sentou-se na cama com a respiração ofegante e profunda. Então começou a chorar. Desde o dia do acidente, a sua vida tranquila mudou radicalmente. Passava os dias preocupada, prestando atenção em conversas alheias para ver se ouvia alguma notícia. E à noite, sonhos que a levavam do céu para o inferno. Amanheceu com os olhos inchados de chorar e bastante cansada, já que o sonho a despertou e não conseguiu dormir na sequência. Pensou: hoje o dia vai demorar. Olhou para sua cama e disse em tom de brincadeira: Querida cama, amiga, já estou sentindo a sua falta. Sorriu e continuou dizendo a si mesma: Isso aí, Dinah, não perca o seu humor. Entrou em uma aula cujo tema era Cuidado da enfermagem com o paciente em coma. A cada orientação do professor pensava em Augusto e se os enfermeiros estariam cuidando dele como deveriam. Ao ir para o hospital, as visitas, a presença de Dona Alzira, tudo lembrava Augusto. Ainda assim, ao acabar o seu turno, ficou ansiosa para voltar para casa e dormir e sonhar com ele. Ao deitar-se, falou para o seu amigo fofucho: Eu não estou lidando bem com tudo isso. Eu gostaria muito que tudo se resolvesse. Horas depois, acordou sem se lembrar de ter sonhado. Por mais que se esforçasse, não vinha nenhuma lembrança. Depois de 10 dias sonhando com Augusto e lembrando-se de tudo diariamente, preocupou-se. Não. Ele não pode ter morrido. Não aguentarei. Como esperar até a parte da tarde? Eu preciso ir ao hospital agora. Pensou numa desculpa e, em vez de pegar o ônibus para a faculdade, foi direto para o hospital. Chegou dizendo que havia esquecido um caderno importante para a aula. Nem precisou demorar muito para simular encontrar o seu caderno, pois logo veio a notícia. Augusto acordou. Abriu os olhos e estava acompanhando o movimento das pessoas. Dr. Alfredo já estava fazendo vários exames. Todos estavam tão entusiasmados que nem perceberam quando ela saiu correndo para pegar o próximo ônibus e assim chegar para a segunda aula.
Quando chegou ao hospital, tudo estava diferente. A tristeza que pairava sobre a família de Augusto havia se transformado em sorrisos, e as eventuais lágrimas agora eram de emoção. Os resultados dos exames mostravam que estava tudo bem. Apesar de muito feliz com as notícias, Dina sentia uma inquietação, uma ansiedade. Era como se ele acordar não bastasse. Ela precisava vê-lo, falar com ele. Dina acompanhava a evolução do quadro de saúde de Augusto pelas notícias de corredor. Soube que ele já estava acordado, consciente e conversando. Sabia inclusive que as enfermeiras adoravam atendê-lo. Diziam que ele era um moço arretado de bom. Ela refletiu bastante, mas não encontrou uma forma de entrar no quarto. Restava-lhe esperar o dia da alta. Enquanto isso, disse a si mesma que cuidaria um pouco de sua vida. No primeiro final de semana, decidiu visitar o seu Bernardo no cemitério. Desde o sonho que tivera, percebeu quanto seu pai foi importante em sua vida e ansiava por essa visita. Amarrou seus cabelos numa fita, como fazia desde criança, e mantinha o costume nos finais de semana e saiu. Chegando ao túmulo do seu pai, Dina se emocionou e começou a chorar como uma criança. Alguns minutos se passaram até que ela conseguisse se recompor. E então pôde dizer ao seu pai o que tanto queria. Papai, falando do Senhor para um amigo, eu percebi o quanto foi importante em minha vida, apesar de não conversar tanto comigo como minha mãe. O Senhor me deu tanto. Hoje me pego pensando no carinho com que me olhava e eu percebi que saber que o Senhor estava ali me dava forças para encarar qualquer dificuldade. Eu sempre tinha para onde voltar. Eu tinha o colo da manhinha para chorar e a sua força para me prover do que eu necessitasse. Me perdoa por não ter dito tudo isso antes. Eu amo o Senhor e eu agradeço por ter o tido como meu pai. Ficou mais um pouco por ali, entre os pensamentos e as lembranças. Na volta passou pelo túmulo de Manu. Chorou mais um pouco, compartilhou um pouco da sua angústia e foi para casa mais leve. Aquele desabafo era necessário. Precisava dizer ao seu pai o que não havia dito em vida, pois desde que tinha percebido quanto ele foi importante em sua vida, sentia-se em dívida com ele. Talvez outras pessoas em seu lugar ficassem até com certo remorso. Dina não. Ela tinha certeza de que o seu pai, apesar de não estar entre eles, ainda poderia ouvi-la. Ainda estava em tempo de agradecê-lo. Falar com Manu também a deixava melhor. Os últimos dias não estavam sendo fáceis. Dina era simpática, prestativa, mas ainda assim não tinha muitos amigos. Talvez porque não costumava falar muito de sua vida. Nunca foi uma pessoa de muitas palavras. Muito do que acontecia em sua vida não dava para ser compartilhado. Quem acreditaria que ela recebia mensagens de pessoas falecidas? Sentia que se falasse, viraria motivo de chacota. Então, optou por manter as amizades no nível mais superficial. 2 semanas se passaram desde o dia em que Augusto recuperou a consciência. Vieram as férias da faculdade e Dina passaria as próximas semanas trabalhando no turno da manhã. Carregava consigo uma falta de ânimo que não era comum. Ainda fazia questão de cuidar das pessoas com todo o carinho, mas o seu sorriso já não era tão fácil. Nas primeiras noites ainda havia a esperança de que os sonhos voltariam, mas com o passar dos dias entendeu que não aconteceria. Então veio a expectativa de que Augusto, recobrando a consciência, se lembrasse de tudo e perguntasse por ela. Também não aconteceu. Imaginava que o amor deveria ser um sentimento para deixar as pessoas melhores, mais felizes. Agora percebia o quanto ele poderia trazer angústia e dúvidas. Da saúde dele continuava sabendo pelos corredores. Sabia que estava cada dia melhor.
falante, movimentando-se, ficando de pé, andando vagarosamente. O hospital estava mais calmo. As visitas a Augusto começaram a diminuir. Só mesmo seus pais que estavam por lá todos os dias, fizesse chuva ou sol. E foi assim, em um dos momentos calmos no hospital, quando ela estava envolvida em seus pensamentos, que viu o Dr. Osmar passar ao lado de uma das enfermeiras, dizendo: "Prepare tudo para que a alta aconteça logo, depois que ele almoçar." Seu coração disparou e ela levantou a cabeça para ver o que estava acontecendo. Foi impossível que o Dr. Osmar não notasse, então dirigiu-se a ela sorrindo, dizendo: "Seu amigo vai para casa." Diná, totalmente sem graça, ainda mais pela enfermeira que estava com ele e que com certeza não entendeu nada, respondeu: "Que bom." Foi tudo o que conseguiu dizer enquanto sentiu seu rosto esquentar. Dominada pela ansiedade, não conseguia pensar em mais nada. A manhã calma no hospital tinha um lado bom, pois não exigia dela uma atenção que talvez não conseguisse ter. Mas, por outro lado, parecia que o tempo não passava e, depois do almoço, nunca chegava. A cada pequeno barulho no corredor, Diná levantava os seus olhos apreensiva. Até que, por volta de 1 hora da tarde, vindo do corredor que dava acesso aos quartos, viu Augusto com uma muleta embaixo de cada braço, andando vagarosamente. Próximos a ele estavam seu pai, sua mãe e uma enfermeira. Pelo caminho, viu-o cumprimentando os funcionários por quem passava. Dona Alzira e o Dr. José Augusto também sorriam e cumprimentavam a todos. Logo chegaram à recepção e Diná levantou-se para se despedir, sentindo que o seu coração ia sair pela boca de tão forte que batia. Dona Alzira falou: "Obrigada, Diná, por toda a paciência conosco. Agora teremos um longo caminho de recuperação em casa, mas o primeiro passo já foi dado." Então Augusto falou: "Obrigado, Diná," e sorriu. Ah, aquele sorriso! Ela então se dirigiu a ele, dizendo: "Boa recuperação. Logo viverá como um passarinho." Augusto olhou para ela espantado, mas não disse nada. Dr. José Augusto passou o braço pelas suas costas, ajudando-o a virar em direção à porta, e os três se foram. Aos poucos, a vida de Diná foi voltando ao normal. As férias acabaram, as aulas recomeçaram, voltou a estudar pela manhã e trabalhar no seu horário da tarde. Por alguns dias ficou desolada. Constatar que Augusto não se lembrava de nada foi difícil demais. Era como se tudo que ela viveu, sentiu com todo o seu coração, não tivesse acontecido, como se fosse apenas um sonho. Para todas as pessoas, é exatamente assim que acontece. Quando acordamos de um sonho ou de um pesadelo, tudo acabou. Quando o sonho é bom, tentamos com toda a nossa força voltar a dormir para que ele continue. Quando é um pesadelo, dá aquele alívio. Mas na vida de Diná era diferente. Os sonhos sempre tinham um motivo, uma mensagem, uma tarefa. Também começou a entender quando pessoas sofrendo após um amor rompido falavam inconformadas. Tudo parecia um sonho. Nesse cenário, um sonho passa a ser visto como algo no passado, algo que foi bom, mas que não existe mais. Para ela, estava sendo muito difícil se conformar com isso. Doeu, sim, doeu demais. Mas ela tinha uma mãe maravilhosa que lhe ofereceu os ombros e acariciou em sua dor, trazendo-lhe conforto. Tinha um trabalho que amava e permitia que fosse útil aos outros, e tinha um desejo forte de ser enfermeira e poder ajudar na recuperação das pessoas.
E tinha os seus mortos, sabia que logo outra alma precisaria dela e que só poderia atendê-la se estivesse bem. E foi assim, conscientizando-se de todas as coisas boas na sua vida e pensando nelas cada vez que a sua dor vinha, que conseguiu superar. Em algum tempo já estava sorrindo espontaneamente e alegrando a recepção do hospital. Conheceu e pôde colaborar no processo de recuperação do menino Gil, que chegou carregado no colo do seu pai após ser picado por uma cobra. Graças à rapidez de todos, ele tomou soro antiofídico e logo pôde ir para sua casa. Assistiu quando Doralice chegou ao hospital toda arranhada, acompanhada do seu namorado após ter caído de moto. E pôde ver, um tempo depois, ambos saírem apressados e soube mais tarde que fugiram por medo de tomar a vacina antitetânica. Sentiu um aperto no coração ao rever Giovanna, uma adolescente de 17 anos chegando novamente acompanhada da sua mãe após mais uma crise de epilepsia. Estava experimentando um novo tratamento e as suas crises estavam espaçadas. Mais uma vez se despediram, desejando que não voltasse a se ver. Dessa forma, vivenciando novas histórias, foi se distraindo com a vida, fingindo que não doía. Foi enganando a sua dor. Assim, essa perdia sua força. Estava fazendo o relatório do dia para a passagem do turno quando ouviu o barulho da porta principal abrindo. Levantou os olhos e sentiu seu coração disparar ao ver Augusto, que entrou com um ramalhete de flores. Aproximou-se do balcão e disse: "Vim convidá-la para tomar um sorvete." E lhe entregou as flores. Ele não se lembrava de todos os sonhos e das conversas que tiveram, mas contou-lhe que tinha umas pequenas lembranças repentinas que vinham do nada, e desde que essas lembranças começaram, não conseguia tirar de nada de sua cabeça. Naquele dia, eles começaram um relacionamento de amor e companheirismo. Foi esse relacionamento que me deu a vida. Meu pai era o veterinário mais amado da cidade. Depois do acidente, do tempo em coma e da longa recuperação, o meu avô se sentiu grato por tudo ter dado certo e resolveu aceitar a vocação dele. Claro que não perdia uma oportunidade de jogar uma indireta quando surgia algum assunto que permitisse, mas o meu pai, que também se tornou mais maleável, não estava em qualquer tipo de embate, apenas sorria e seguia sua vida fazendo o que amava. Apesar de não saber ao certo porquê, o meu pai nunca mais permitiu que a minha avó fosse a mulher ideal. Passou a cuidar para que a opinião da sua mãe e os seus desejos sempre fossem considerados. Cláudia se formou advogada e assumiu a posição que seria do meu pai. Meu avô a tornou seu braço direito. Ela também se tornou a melhor amiga de minha mãe e é minha madrinha querida. Dinda Cacau, como eu a chamo. É bem segura de si, algumas vezes um pouco arrogante, mas tem um coração enorme, considero meu pai um irmão. Mamãe, mesmo depois que foi morar longe do cemitério, não perdeu a sua conexão com os mortos e continuou tendo as suas missões. Atuando como enfermeira, conhecia em vida muitos daqueles que a procuravam e depois que partiam para resolver alguma pendência. Conheci alguns personagens dessa história nas fotos do casamento dos meus pais. Dona Isolina estava com o marido e uma menina de uns 10 anos. Sim, ela teve outra filha que mamãe dizia ser a cópia da Manu, branquinha, magrelinha e serelepe. Cristina aparecia em outra foto ao lado de um moço elegante. Mamãe disse que meses depois eles se casaram e tiveram um filho, e quem dera o nome de Diógenes Sobrinho.
Minha mãe dizia que teve muita sorte de poder estar no além da vida de algumas pessoas, mas que o seu grande desejo era poder ter tido mais um minuto com a minha avó materna depois que ela se foi. Isso nunca aconteceu. Vovó nunca veio visitá-la em seus sonhos. Depois de muito pensar e tentar descobrir o motivo, ela chegou à conclusão de que a sua mãe não tinha assuntos pendentes aqui na terra e por isso pôde ir direto para o céu, desfrutar do descanso e da paz que merecia. Não consigo afirmar se tudo isso realmente aconteceu ou se foi uma forma que mamãe achou para ter a minha atenção e assim me transmitiu os seus valores. Eu sei que essa e tantas outras das suas histórias me tornaram quem eu sou. Agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha mãe, que foi a minha primeira professora e quem me trouxe até aqui. Obrigada, mãe. Que sorte eu tive de ter nascido sua filha. Onde você estiver, eu quero que saiba que você venceu a sua maior batalha nessa vida. Você criou 3 filhos maravilhosos, todos bem encaminhados, como você diria. Agradeço ao meu marido, Eduardo, pelos dias e pelas noites em que estive ausente, pois eu estava priorizando a escrita e também eu preciso agradecê-lo pelo que disse quando terminou de ler o meu rascunho. É o melhor livro que eu já li. Amor, você não sabe quanto as suas palavras me incentivaram e me ajudaram a não desistir nem um minuto. Eu te amo. Minha filha Camila, minha irmã Mônica e a minha amiga Verinha, por terem feito as primeiras leituras críticas. Vocês foram essenciais nesse processo e graças à ajuda e ao incentivo de vocês, eu cheguei até aqui. Também não tem como deixar de citar algumas pessoas que já não fazem mais parte da minha vida, mas que jamais esquecerei, pelo papel que tiveram no meu amor pela escrita. Tia Dâmia, a professora que me ensinou a escrever. Dona Elsa, a minha professora de português, que tanto pegou no meu pé. Machado de Assis, Sidney Sheldon, Daniela Steele e Zíbia Gasparetto, por me ensinarem a amar os livros. Eclética, não? Obrigada, meu querido leitor, o personagem mais importante, pois tudo foi escrito para que você pudesse sonhar comigo. Chegamos ao fim de mais uma história.